A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 20. Este capítulo é bem grande e não tem muitos assuntos novos para nós, né? Então por isso eu decidi fazer apenas a leitura deste capítulo. Mas o primeiro verso, ele é importante e eu vou trazer aqui um pequeno estudo sobre esse primeiro verso. Aí o resto, depois do capítulo, nós faremos apenas a leitura. Amém? Então abram suas Bíblias, livro de 1 Samuel, capítulo 20. Vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. O título é A Entrevista de Davi com Jonatas. Verso 1. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? Santo é Jesus Cristo. Então Davi, ele estava indignado, ele estava sem entender o porquê, que ele fazia só o bem, ele amava o seu reino, ele lutou com o gigante, ajudou a libertar a nação de Israel dos filisteus, e está sempre em batalha, sempre obedecendo às ordens do rei. Ele não compreendia por que o rei Saul tentava matá-lo, né? O motivo era inveja. Só que quem está sofrendo a injustiça, ela fica indignada, essa pessoa fica indignada. Então Davi, ele estava com esse sentimento de indignação, de sem entender o porquê tanta maldade, né? Se você está nesse mundo hoje, você vê as notícias, você está indignado? Você está vendo tanta maldade acontecendo nesse mundo? Você não se conforma com a situação que esse mundo está tomando? Você está fazendo algo por isso? E você está sofrendo com isso? O Davi estava indignado, ele estava sofrendo com a injustiça. Todos nós que amamos a Deus, que temos o Espírito Santo dentro de nós sofremos quando nós vemos injustiça, tá certo? Então isso é natural de quem tem Deus dentro do coração. O Davi, ele tinha esse sentimento porque ele era justo. Ele fazia tudo de melhor, procurava agradar o rei em tudo, ser obediente às leis de Deus, e se esforçava em tudo e era perseguido. E não entendia por que tanta maldade, tanta injustiça. Da mesma forma que nós também não entendemos tanta maldade, tanta injustiça que acontece nos dias de hoje. Nada mudou. Só vai cessar a injustiça quando Jesus Cristo voltar, né? Até Jesus Cristo passou por injustiça, né? E também não se conformava e fez também perguntas, né? Aqui, ó, vamos ver esse texto aqui, ó. João, capítulo 18, verso 21 e 23. Aqui Jesus, né? Perguntando, ele estava sofrendo a interrogação da parte dos fariseus, né? Diante do sumo sacerdote, né? Aí o sacerdote perguntou: por que você está ensinando para os seus discípulos? Que doutrina é essa nova que você está trazendo aí, né? Aí Jesus Cristo respondeu, o sumo sacerdote, assim: Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. E respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncia o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Santo é Deus. Então o próprio Senhor Jesus Cristo estava indignado por que ele recebeu aquele tapa, né? Ele só falou a verdade. Ele estava sendo interrogado por ensinar a verdade, por ensinar a palavra de Deus, por ensinar o amor. Ele foi preso como um ladrão e está passando por um interrogatório sem motivo, só por perseguição, só por inveja dos fariseus. E quando ele responde a verdade, ainda leva um tapa no rosto. Aí ele pergunta: se eu falei algo mal, me denuncia o mal que eu falei. Mas se eu falei a verdade, por que me bates? Então o Senhor Jesus Cristo estava indignado com aquela situação, com a cegueira espiritual daqueles fariseus, daquele servo do sumo sacerdote. Da mesma maneira, nós também estamos indignados com as notícias, com as leis que estão sendo aprovadas e com toda a maldade que há nesse mundo. Mas logo, nosso Senhor Jesus Cristo está voltando e toda essa maldade vai ser lançada no fogo do inferno. E o nosso Senhor Jesus Cristo governará por 1000 anos com justiça aqui sobre a terra. E nós seremos felizes por 1000 anos sendo governados por Cristo Jesus. Dá para dar um glória a Deus aí na tua casa? Glória a Deus, aleluia. Então esse estudo aqui do primeiro verso. Se você se sente indignado pelas injustiças, é um bom sinal. É sinal que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Agora vamos continuar a leitura do capítulo, né? Verso 2. E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma, grande nem pequena, sem primeiro me dar parte, pois meu pai me encobriria este negócio. Não é assim. Aqui a gente vê que o Jonatas era bem inocente, né? Ele não queria enxergar a verdade, né? O Davi sabia que o rei Saul queria matá-lo, mas o Jonatas, ele não queria acreditar. Tem pessoas que estão cegas, ela não consegue acreditar que a pessoa pode ser tão mal até chegar a fazer o ponto de matar uma pessoa inocente.
né? Então, que a cegueira espiritual nossa caia por terra, que as escamas dos nossos olhos, elas caiam nesse dia, e que a gente possa enxergar a verdade, tá bom? O Davi, ele enxergou a intenção do rei Saul de matá-lo. Só que o filho do Saul não enxergava isso, porque era seu pai, ele o amava. E essa relação, essa intimidade com ele, o cegou para a verdade, que o pai dele era um homem mau, que estava possuído por um mau espírito e que desejava matar o inocente. Mas não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? O Jonatas mais pra frente vai descobrir também a verdade, né? Verso 3. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem sabe teu pai que achei graça em teus olhos. Pelo que disse: Não saiba isto, Jonatas, para que se não magoe. E na verdade vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Verso 5. E disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: Está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então aqui ele faz a proposta com Jonatas, para o Jonatas descobrir a verdade, né? E se o Jonatas via algum crime em Davi, que ele o matasse ele mesmo, né? Então a pessoa que é justa, que tem a consciência tranquila, ela não teme o julgamento, porque ela sabe que ela é inocente. Então ele fala assim: se você viu algum crime em mim, pode me matar você mesmo, não precisa me levar até o teu pai. Mas eu sou inocente, você sabe disso, Jonatas, né? Então aqui ele está defendendo a causa dele, tentando fazer o Jonatas enxergar a verdade. Verso 9. Então disse Jonatas: longe de tal coisa, porém, se de alguma maneira soubeste que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: que tal me farás saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: vem e saímos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor, Deus de Israel, rondando eu o meu pai amanhã, a estas horas, eu depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não te fizer saber. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e tu deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu, então, ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. Então aqui o Jonatas fez uma aliança com Davi, né? A gente já viu capítulos anteriores que, da mesma forma que nós fizemos aliança com Cristo para a vida eterna, né? Para a salvação, porque ele é justo, ele é inocente, a causa dele, que é o reino de Deus, é a salvação, é a causa nobre. O Jonatas também reconheceu que a causa do Davi era nobre e fez aliança com ele, né? Verso 17. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Da mesma forma que nós devemos amar ao nosso Salvador Jesus Cristo e fazer aliança com ele. Verso 18. E disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E, ausentando-se tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirava ao alvo. E eis que mandarei um moço dizendo: anda, busca as flechas.
Se eu expressamente disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, torna-o contigo, e vem, porque há paz para ti, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quando ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Então Deus era testemunha da aliança deles, que eles fizeram o juramento, né? E escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, e Jonatas se levantou e assentou-se, e Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa, pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade. Meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja a meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho da perversa, em rebelião, não sou eu que tens elegido o filho de Jessé, para vergonha tua e para vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então aqui o Saul mostrou a intenção assassina dele de matar o Davi, né? E aqui o Jonatas descobriu a verdade. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai. Ele disse: por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. Então aqui a gente viu que o Saul, ele tinha o plano de matar o Davi, e o Jonatas, ele não aceitou essa maldade. Ele lutou até contra o seu próprio pai. Então o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou: aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim, né? Então, se a causa é justa, não importa se é seu pai ou se é sua mãe, você tem que se posicionar. Você tem que sempre ficar a favor da justiça, né? Por exemplo, você vê o seu pai agredindo sua mãe, você tem que se intervir. Isso não é justo, não é certo. Você tem que chamar ajuda para tua mãe, tem que denunciar o teu pai, porque está agredindo a sua mãe. E isso não é certo. Você tem que se posicionar. Se você está vendo o seu filho fazer algo errado e você não o corrige, você não se posiciona, você não está do lado da justiça. E nós seremos julgados por isso. Nós temos que estar sempre do lado da justiça. Amém? Sempre do lado do que é certo, do que está na palavra de Deus. Então vamos buscar praticar a palavra de Deus e fazer a justiça, tá bom? E não concordar com o pecado, não concordar com a injustiça que há nesse mundo, tá certo? Verso 35. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te e vai-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas
deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: Anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, o que nós temos jurado, ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente seja perpetuamente. Então aqui eles juraram que não só na geração deles, mas que as gerações futuras, que os filhos de Jonatas e os filhos de Davi seriam aliados eternamente. Amém? Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Se você luta pela justiça, você é filho de Jonatas, filho de Davi, e que vocês têm aliança com a justiça. Então tem uma aliança com a justiça, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. A gente fez a leitura do capítulo Lutem pela Justiça. E a justiça se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o sol da justiça. E aqueles que buscam, têm fome e sede da justiça, serão consolados, né? Então são bem-aventurados. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou no Sermão da Montanha. Então essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Orem a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.